de ter, além da presença dos demais irmãos, a presença da irmã Eva também. A irmã Eva, ela não está aqui morando diretamente na cidade, tem a casa aqui, sua residência, porém ela mora lá em Riacho Fundo, né? E ela fica lá, mas a casa dela é aqui. E hoje a gente sempre vê, ela sempre está lá na Santa Ceia, e a gente às vezes vai deixar ela lá na casa da Dora, onde ela mora, lá. E aí a gente acaba almoçando lá, né? Às vezes fica um pouco lá. E tem sido bom isso. Temos feito amizade com a Dora, que é também parente da irmã Romana também, né? Gente boa, a Dora. Gostei muito dela, né? Pessoa muito espontânea e sincera, né? E nesta noite gostaria de ler juntamente. O tema da mensagem de hoje é tirando o véu. Pastor, nós estamos na igreja do véu? Ou na congregação? Não, estamos aqui, mas tem que tirar um outro tipo de véu, né? E a gente vai ver porque é necessário tirar o véu. Meu Mateus 21 foi arrebatado. 21, versículo 7 em diante. Diz assim: trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidão, tanto as que adiante iam como as que seguiam, clamavam dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor Jesus, do Senhor. Hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E as multidões diziam: este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele no templo os cegos, coxos, e os curou. E vendo as multidões e os principais sacerdotes e os escribas e as maravilhas que faziam e os meninos que clamavam no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves os que está dizendo? E Jesus lhe disse: sim, nunca leste que da boca dos meninos, dos pequeninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. Orar, Senhor. Aleluia. Fica seus pés. Baixa só um pouquinho, tá, André, esse microfone? Oi, tá bom. Senhor Deus e Pai, Senhor, nesta noite nós te louvamos, nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Pai amado, e nesta noite nós queremos, Senhor amado, invocar a tua glória, Senhor, invocar, Senhor, tua presença aqui, Pai. Deus, nesta noite, Pai amado, queremos sentir tua presença, queremos sentir, meu Deus amado, teu Espírito Santo. Oh, Rabadashai Kandarabás. Deus, vem nesta noite, Senhor, toca em nós. Espírito de Deus, começa a agir aqui, começa a falar conosco, meu Pai. Fala com o teu povo, Senhor, usa a tua palavra
Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, ser tocado por Ti nesta noite, ser abençoados, Pai amado. Usa a Tua palavra, usa, Senhor, toca em nós, toma nossas vidas, Espírito de Deus, meu Pai amado, vem tomar nossas vidas aqui, começa a agir, meu Pai, começa a manifestar a Tua presença, meu Deus, fala conosco, derruba as barreiras, tira os limitadores, tira tudo aquilo, Senhor amado, que nos impede de chegar perto de Ti. Deus, nós não queremos pão velho, nós queremos pão novo, nós não queremos migalha, nós queremos, Senhor, o pão que alimenta a alma. Oh Jesus, nesta noite, Pai, vai agindo nesta noite, Senhor, abre os céus sobre nós, começa a manifestar a Tua glória, começa a manifestar o Teu Espírito, manifesta neste lugar, Pai, toma nossas vidas e vem falar conosco, Pai, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Véu é uma figura de linguagem. No passado, meus irmãos, Moisés foi um homem, depois de tratado por Deus, foi um homem que se tornou um homem de caráter forte. E um dia, no encontro com Deus, ele começa a usar um véu, porque a glória de Deus o tinha envolvido. Aleluia. Ele recebeu da graça, da glória, da manifestação de Deus na sua vida. E as pessoas não aguentavam olhar para ele, porque a glória brilhava no rosto de Moisés. E foi preciso ele usar um véu. E o povo judeu começou a seguir a Moisés, a ouvir o que Moisés dizia. E até hoje o povo de Israel tem um grande respeito por Moisés. Mas como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, que Paulo traz todo um apanhado sobre o véu, ele diz que toda vez que Moisés é pregado ou lido, é colocado um véu no seu coração. Não entendemos a palavra, não entendemos o que Deus quer dizer, não temos a graça de Deus, porque nós ainda estamos com os olhos espirituais fechados, tapados, não conseguimos entender o que de fato Deus quer fazer nesses dias. Como eu falei outro dia aqui, muita gente está buscando onde Deus andou, onde Deus fez alguma coisa, mas nós precisamos entender que nós precisamos estar onde Deus está, e onde Deus está movimentando a sua glória. Porque o véu é uma figura de linguagem. Estou usando aqui. E o que seria o véu para nós hoje? Seria algo que nos impede de ver e de ser percebido. Nós não temos percebido muitas coisas diante de nós, meus irmãos. Deus tem falado todos os dias e muitas das vezes não temos ouvido o que Deus tem falado. Todos os dias Deus tem agido e nós não temos percebido. Deus tem falado e nós não temos escutado. Deus tem mostrado muitas coisas, porém nós não temos visto, ouvido e nem percebido o que Deus tem falado e feito. Mas nesta noite eu espero que o véu seja arrancado, que o véu que faz que nós não percebamos as coisas de Deus, o véu que não nos permite viver o novo de Deus,
porque Deus não mudou, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda, o homem muda, mas Deus, Ele quer estar presente nas nossas vidas. Deus, Ele quer estar presente no nosso dia a dia. Deus, Ele quer nos mostrar coisas novas, porque o nosso Deus é um Deus de renovo, é um Deus de gerações, é um Deus que não ficou parado no tempo, é um Deus que é o Deus de ontem, mas é de hoje. E o povo de Israel estavam nos seus ritos, estavam esperando o Messias, estavam no templo todos os dias, estavam buscando todos os dias. E eu faço um paralelo aqui com Isaías. Eu gosto de usar esse texto de 6 de Isaías, porque Isaías todos os dias entrava no templo e nunca percebeu a presença de Deus. Apesar de ter um ministério profético, um chamado profético, ele ainda não tinha percebido, sentido a presença de Deus. Mas que nesta noite nós sejamos diferentes, sejamos o oposto de Isaías, e possamos nesta noite começar a sentir a presença do Deus vivo em nossas vidas. Aleluia! Todos os dias estava no templo, mas não percebia a grandeza de Deus. Será que nós temos sido igual a eles? Será que nós temos nos tornado igual a eles? Porque Deus, Ele deseja que ser achado por nós, que tenhamos sede e fome de Deus. E quando a palavra de Deus diz lá no capítulo 29 de Isaías, diz assim, meus irmãos, diz que Ele se deixará achar por aqueles que o buscam, e se nós o buscarmos, nós encontraremos. O que faz separação de nós e Deus? São os nossos pecados. Nossos pecados muitas das vezes têm nos feito separação com Deus. Não temos percebido o que Deus quer fazer. A nossa prepotência, o nosso orgulho, às vezes até a nossa hipocrisia tem nos separado de Deus. Não temos sido verdadeiros, enquanto que Deus quer que sejamos verdadeiros. A palavra de Deus diz que Deus, Ele vai curar quando nós entendemos e também confessamos os nossos pecados, as nossas mazelas. Aí sim Ele vai mudar a nossa vida. Buscar-me-ei e achar-me-ei quando me buscardes de todo o coração. Tirar a hipocrisia, tirar os artifícios humanos. Às vezes a gente fica tentando fazer, dar uma ajudinha para Deus, como Uzá. Uzá foi aquele homem que morreu quando tocou na arca. Não tinha nada de mal ajudar ou não deixar cair aquela arca. Porém a Bíblia diz que aquele homem, ao tocar na arca, ele cai duro, ele morre, ele é fulminado. E muitas das vezes nós queremos dar uma ajuda a Deus, enquanto que Deus, Ele que quer nos ajudar, e Ele sabe nos ajudar e tem o poder de nos ajudar. E nós estamos usando os nossos artifícios. Mas quando aqueles judeus estavam no templo, que Jesus, Ele manda buscar a jumenta e o jumentinho, no capítulo 21 que lemos, diz que eles colocam seus mantos no jumento, eles colocam seus mantos ali, e Jesus monta, e eles começam a andar, entrar em Jerusalém. Começam a entrar em Jerusalém, e ao entrar em Jerusalém, ali, tantos que iam diante dele, como iam atrás, diziam: Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. E naquele momento eles quebram as palmeiras, colocam para o rei passar, para Jesus passar, e ali as pessoas não entendiam muito, seguiam por curiosidade, outros porque eles tinham ensinamento que o Messias viria e estaria no meio deles.
Só que havia uma elite em Israel. Havia um povo que se acreditavam que eram detentores da verdade, eram detentores dos acontecimentos. E eles começam a perguntar: quem é que vai passando aí? Quem vai passando aí? Que barulho é esse? Vocês não sabem que nós estamos fazendo o nosso culto, fazendo nossas orações para que o Messias venha? Que barulho é esse? Muitas das vezes nós estamos assim, estamos desse jeito. Precisamos de pão, como já falei outro dia. Precisamos de pão espiritual, pão que sacia a alma. Porém, nós estamos em uma padaria que está falida, não tem pão, só tem migalhas. Enquanto que aquele que nasceu em Belém, cidade ali do pão, ele quer nos dar o pão da vida, e nós estamos comendo migalhas. E aqueles homens diziam: quem é este? Ele dizia: Jesus, o profeta de Nazaré. É o profeta de Nazaré que está passando, irmão. E nós, como eles, muitas das vezes, as igrejas, muitas das vezes, estão fechando a porta para Jesus enquanto ele está passando lá fora. Assim como Jesus, quando estava para nascer, bati numa porta e noutra, e as portas fechadas para Jesus. Não tem vaga, não há vaga, está esgotado. Venha daqui uma semana, venha daqui um mês. E as igrejas, elas estão assim. Jesus está sedento de derramar um avivamento, irmão, muito grande. Aleluias. Jesus está sedento de derramar algo novo no nosso meio. Mas nós nos acostumamos com o entretenimento da vida. Nós viemos na igreja e não recebemos nada, voltamos para a nossa vida vazia e continuamos a comer, a se envenenar com tudo que o mundo nos dá, enquanto que Deus quer nos dar. E às vezes as igrejas estão orgulhosas, dizendo: é porque Deus está aqui, você quer receber, vem. E às vezes Jesus, às vezes nem está. Às vezes nós achamos que estamos cheios, nós recebemos só um chuvalho, só um respingo do Espírito, pensamos que estamos cheios do Espírito, enquanto nós somos cegos, pobres, miseráveis e nu. Nós precisamos nos humilhar na presença de Deus, buscar a Deus enquanto podemos achar. E Jesus passa. Quantas vezes Jesus está passando por nós e nós estamos com um véu, como aquele povo, porque eles seguiam a doutrina de Moisés, estavam com o véu sobre a sua face, não podiam discernir quem era Jesus, estavam esperando o Messias. Como ele passou em um jumentinho, como diz lá em Zacarias: olha aí, filha de Sião, vem aí o teu reino, sentado em um jumentinho, filho de jumenta. Jesus: você não é Messias não? Só mais alguém que está fazendo barulho, só mais um arruaceiro. Se fosse Pilatos entrando com seu cavalo branco, eles tinham dado atenção. Se fosse qualquer um outro, eles pensariam que fosse o Messias. Jesus, meus irmãos, é sábio. Deus é sábio. Ele nunca se mostra as coisas da maneira que nós pensamos que é. Ele usa as coisas pequenas para confundir as grandes. Ele usou Jesus ali daquela forma simples para passar despercebido da vida daqueles que estavam todos orgulhosos, achavam que eram dono da verdade. Isso nos ensina uma lição de humildade.
aquela igrejinha só tem 3 pessoas. Jesus não está lá não. Eu lembro de uma história que alguém chegou do interior e foi numa cidade grande, meus irmãos, numa igrejona bonita, e ele foi ali e o pastor disse: olha, por que o senhor não procura outra igreja, vai orar, né? Porque o irmão era simples. Por que o senhor não procura outra igreja, ora e busca a Deus, talvez Deus tenha outro lugar para você. Não queria o irmão lá. Demorou muito tempo, e ele, pastor, encontrou aquele irmãozinho. E ele disse: e aí, Deus falou com você? Ele disse: falou. E o que foi que ele disse? Ele disse: não está lá não. Eu não vou para lá não. Ele não está lá. Então muitas das vezes as pessoas olham para a aparência, e nós, como seres humanos, nós somos muito desses que gostamos de olhar para a aparência, para o que as pessoas vestem, para a estrutura, para a riqueza, para a beleza. Mas Deus disse para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem olha, eu não olho para o exterior, mas eu olho para o interior. Ele olha para a nossa alma, Ele olha para o nosso coração, Ele sabe o que está no nosso coração. Então nesta noite, o véu, se houver o véu em nós, será arrancado, porque Deus está vendo o nosso coração, Ele vê na nossa alma, Ele está percebendo tudo, aleluia. E que nós possamos ter discernimento, para não sermos levados pela aparência. Porque a Bíblia diz que, se possível for, até os escolhidos serão enganados. Então, meus irmãos, não é movimento, não é quantidade, não é beleza, mas Deus, Ele age onde quer e quando Ele quiser. Quantas vezes Deus não passou Jesus pelas portas da igreja e foi salvar alguém no bar, foi salvar na festa. A minha esposa disse que estava dentro da festa, ela fala sempre isso aqui. E Deus falou com ela que era o último ano que ela está lá. Deus já fez isso. Quando Ele foi na casa do pecador Zaqueu, ninguém gostava de Zaqueu, Ele foi na casa de Zaqueu. Zaqueu foi salvo. Uma daquelas Marias que era prostituta, a Bíblia diz que ela veio e lavou seus pés com suas lágrimas. Então nós pensamos que Deus é algo pequeno que nós podemos pôr dentro de uma caixinha, dentro dos nossos dogmas, dentro daquilo que nós pensamos. Deus é muito mais, meus irmãos. E por isso nós não devemos nos conformar, estar seco, estar sem a presença, de estar sem receber o renovo. Temos que buscar o renovo de Deus, buscar a presença de Deus, buscar o seu Espírito, buscar os seus dons a cada dia. De que adianta termos conhecimento, termos riqueza e não termos Deus? Eu gosto de citar Eli também. Eli era um profeta que a luz já estava apagando, como diz lá no capítulo 3 de 1 Samuel. E Deus chamando Samuel. Deus estava sedento, procurando um homem para usar. A Bíblia diz que Deus procurou um que se colocasse na brecha. E a Bíblia também diz que não encontrou, mas nesse tempo ele encontrou um menino, Samuel. Só que ele diz assim: não, meu filho, isso aí sempre foi assim, já deixa estar. Hoje as igrejas estão dizendo isso. Não, isso é assim mesmo, é esfriamento, a Bíblia está se cumprindo. Irmão, não aceite isso na sua vida, não. Nós não devemos aceitar essas coisas que o diabo está colocando. Nós hoje mesmo na escola bíblica dominical nós vimos sobre isso, a questão do secularismo e do relativismo. As pessoas estão relativizando. Não, isso não é pecado. Foi aqui debatido sobre casamento posse, meus irmãos, e o divórcio chegou a entrar dentro da igreja. Se vê pastor, hoje você vai numa igreja, amanhã
Você vai e olha e tem uma mulher diferente lá, você pergunta quem é? É a esposa do pastor. Não é mais a esposa antiga. Então nós não podemos aceitar o pecado. Nós não podemos aceitar o que é errado. Marcos e princípio nós não podemos, a palavra de Deus nós não podemos negociar de maneira nenhuma. Nós não podemos negociar, porque são princípios inegociáveis. Nós não podemos negociar, mas sim dizer que o pecado é pecado e dar nome ao pecado, falar o que é pecado, e não tratando as coisas como se fossem normais. Mas aquele povo, eles estavam cegos. E Jesus entra lá e diz: o amor à tua casa, Senhor, me consome. O salmista já tinha falado isso: teu amor, o amor pela tua casa me consome. Ele não aguentou, irmão, eles fazer da casa de Deus o comércio. Ele não aguentou, ele mesmo fez uma zorragem e saiu surrando gente e quebrou as cadeiras. E diz que ali naquele momento ele purificou a casa de Deus e curou muitos ali. Para que haja cura, para que haja restauração, precisa de arrependimento e de restauração espiritual. Nós estamos buscando uma restauração espiritual neste lugar. Temos pago um preço. Sabemos que não é fácil, é pesado, e muitas vezes somos atingidos pelo inimigo. Tem cutucado em nossas vidas, mas não desistimos, porque nós sabemos que Deus quer uma restituição, uma restauração nesse lugar, e por isso nós não desistimos. E um dia os irmãos vão ter que chegar cedo aqui nos cultos, porque essa igreja vai estar cheia, não vai ter lugar para as pessoas sentarem. Em nome de Jesus. Então Jesus curou pessoas. Para haver cura tem que haver restauração. Tem que haver restauração nas vidas. Então nós precisamos tirar da nossa vida o véu. Aquelas pessoas, aqueles homens, aquela elite, os saduceus, os fariseus, eles estavam ali com um véu na sua vista, um véu no seu rosto. Eles não podiam ver. O Messias estava passando na porta e eles não perceberam a bênção. Eles não perceberam a bênção que passava. Eles não perceberam aquilo que Deus estava mostrando. Irmão, que Deus nos dê o discernimento de não perder essa sensibilidade, de ouvir quando não é Deus e deixar de ouvir quando Deus está falando. Porque é o que tem acontecido. Porque muitas das vezes as pessoas têm perdido a sensibilidade espiritual de ouvir. As pessoas têm perdido a sensibilidade de ouvir a Deus, de perceber a sua presença. O que aconteceu com a mulher de Elimeleque, com Noemi, junto eles perderam o foco, eles perderam a fé e saíram para Moabe. Saíram da casa de pão de Belém para buscar pão onde não era a cidade do pão. E ali onde não tem pão, ali vai haver morte, vai haver destruição de família, vai haver tudo que não presta, porque não tem pão. Aqui nós preocupamos com trazer o pão quentinho do céu, o pão revelado, a palavra rima de Deus. Nós temos pedido, então, nesta noite, meus irmãos, que nós possamos entender que esse tema é relevante. Tirar o véu, porque fala da necessidade que nós desperdiçamos, e que as máscaras que nós usamos, como Moisés, o entendimento estava fechado. 1 Coríntios, 2 Coríntios 3,13, estava fechado porque não percebia aquilo que Deus estava fazendo. Então o véu é uma figura para as coisas que às vezes estão em nós, como se fosse uma máscara.
da hipocrisia, da falsidade e de outras coisas e da autossuficiência. Então, agindo assim, nós vamos agir como eles. Eles não podiam ter a revelação de Cristo. Capítulo 3, versículo 14 de 2 Coríntios. Eles não perceberam, Jesus passou e eles ficaram. E isso nos impede de sermos, meus irmãos, verdadeiros. Isso nos impede de termos um relacionamento verdadeiro com Deus, quando nós usamos o véu. O véu está posto em seus corações. 2 Coríntios 3,15. Todas as vezes que nós agimos assim, nós não podemos perceber Jesus. Eu lembro no caminho de Emaús, aqueles 2 discípulos que iam embora. Eles pensaram que tudo tinha acabado, mas ainda tinha uma percepção, ainda tinha uma sensibilidade. Porque quando Jesus encostou perto dele e começou a falar, quando ele se revela, que Jesus some, Jesus se revela para eles que era Jesus, ele disse assim: mas o nosso coração não estava queimando quando ele falava. É um testemunho de Deus, é saber que Ele está falando, é sentirmos essa percepção. O Espírito, Ele está ali dizendo: isso é eu que estou falando, é eu que estou agindo na sua vida. Então saiba que você jamais será enganado se você estiver na presença de Deus, estiver tendo comunhão com Deus. Você terá percepção do que Deus pode fazer. Deus quer que nós tire o véu, sem medo, sem vergonha e hipocrisia. Ele quer um relacionamento real conosco. Não é apenas de palavra, dizer eu sirvo a Deus, eu tenho intimidade com Deus, não, mas quando você for expulsar um demônio e ele disser: porque a tua vida é esse piloto, você vai dizer para ele: sai em nome de Jesus, porque tu conhece qual é o horário que eu estou de joelho todas as madrugadas. Eu tenho intimidade com meu Deus. Tu vai sair em nome de Jesus. Igual a história, nós conhecemos o pastor dessa história, eu e a pastora, já em memória, pastor José da Luz, nome sugestivo até. Ele não costumava usar cueca, e ele foi expulsar um demônio de uma mulher, e o demônio disse: ah, quem é você que quer me expulsar? Você nem usa cueca. Ele disse: com cueca ou sem cueca, sai, em nome de Jesus. Teve que sair. A autoridade. Quando nós temos intimidade com Deus, o demônio tem que sair, meus irmãos. Querendo ou não, ele vai ter que bater em retirada. Agora, quando nós não temos intimidade com Deus, Deus não nos conhece, nós não conhecemos a Deus, nós vamos passar igual aquele filhos dos sacerdotes que foi expulsar o demônio. Ele disse assim: Jesus, eu sei quem é, Paulo eu conheço, e vocês quem sois? Saíram na carreira. Esses ficaram nus, porque os demônios quiseram rasgar eles de toda maneira. Então nós precisamos conhecer a Deus de fato. E quando nós conhecemos, irmão, não há barreira. O inimigo pode se levantar, mas tem que cair. Tem que cair, porque Deus está em nós, conosco. Então, para tirar o véu, nós precisamos experimentar a verdadeira liberdade e deixar as obras mortas e refletir em Cristo. 2 Coríntios 3:18. Ou seja, nós temos que deixar o que não presta, o que não vale nada. Ultimamente a gente tem se enchido de entretenimento. Entretenimento, meus irmãos, é tudo aquilo que enche o nosso dia. Às vezes a TV, às vezes o telefone, às vezes jogo, às vezes é amizade, às vezes é festa, às vezes é tanta coisa. E nós não refletimos Cristo, porque nós temos gastado mais tempo com o mundo, com o secularismo, do
que com Deus. Mas nessa noite Jesus, Ele quer mudar isso. Então o véu deles lá só foi tirado quando Jesus morreu. Diz a Bíblia que o véu rasgou do alto a baixo. Diz que ele tinha 18 metros de altura e ele tinha 12 centímetros de espessura. Mas a Bíblia diz que quando Jesus morreu, meus irmãos, ele rasgou de alto a baixo. Não é que depois que Jesus morreu ele rasgou, não. Ele rasgou quando Jesus disse: Pai, está consumado. Na minha vida, na sua vida, meus irmãos, o consumado de Deus já está. O amém de Deus está na nossa vida. Porque aquele véu ele rasgou sem ajuda de mãos. Porque ali, aquele véu, ele demonstrava uma separação do homem de Deus. Tinha uns desenhos de querubins, e os querubins são os anjos que guardam a presença de Deus. E isso dizia que nós não poderíamos encostar ou chegar na presença de Deus. Mas hoje, pelo novo e vivo caminho, nós temos acesso à presença de Deus. Aleluias, aleluias. Nós temos acesso. Então aquele véu foi rasgado. E o véu só será tirado quando nós, da nossa vida, quando nós nos convertemos a Jesus. Só quando nós nos convertemos. Versículo 16 do capítulo 3 de 2 Coríntios. O véu rasgou de alto a baixo. Mateus 27, 51. Agora, como diz Hebreus 10, 19 e 20, Hebreus 4, 16 diz que agora temos confiança, ousadia em entrar na presença de Deus, na presença, no caminho vivo e novo caminho que Ele nos consagrou. Agora nós não precisamos mais usar véu, ter véu e entender que os pecados que faziam separação entre nós e Deus foi tirado. Na cruz, Jesus carregou o meu e o seu pecado. E agora nós podemos entrar ousadamente de joelho na presença do Senhor. Orar, porque antes só quem entrava era o sumo sacerdote. E muitas das vezes ele não voltava mais vivo, porque a presença de Deus era terrível. A presença de Deus, irmão, não aceita pecado. E se a pessoa fosse oferecer, ofereceria o sacrifício primeiramente por ele, depois pela nação. E ele tinha que ter uma campainha e uma corda na sua cintura. Essa campainha ficava tocando enquanto ele estava oficiando diante de Deus. Quando eles viam que isso acabava, parava, eles podiam puxar, porque aquele homem tinha morrido. Mas hoje não. Jesus, olha, porque a Bíblia diz que Jesus expirou às 15 horas, a hora nona. Qual era a hora nona, meus irmãos? 3 horas da tarde. Que horário era esse? Era o horário do sacrifício. E Jesus, naquele exato momento, foi o sacrifício que foi feito de uma vez por toda, e nunca mais será preciso matar um animal, matar um bicho para derramar o sangue, porque de uma vez por toda Ele perdoou nossos pecados, entrou e Ele fez o sacrifício perfeito. Não precisa mais, porque agora nós temos acesso no novo e vivo caminho pelo sangue que Ele derramou. Entenda que nós não podemos mais viver refém das mentiras de Satanás, refém daquilo que ele quer que nós acreditemos, que nós ainda estamos cegos com o véu, que nós não podemos entrar na presença de Deus. Hoje nós podemos orar. Hoje, meus irmãos, quanto de pessoas que gastam fortunas procurando feiticeiros, adivinhos. Por que será? Muitas das vezes porque a igreja não está suprindo mais isso.
Não que nós vamos adivinhar, mas Deus usa o seu povo. Ora e cura e abençoa. E a igreja, que é casa de pão, muitas das vezes tem se tornado uma padaria vazia. Não podemos aceitar isso para nós. Não podemos aceitar isso para a nossa igreja. Porque nós falamos, Deus vai fazer, aqui tem pão, as pessoas vêm e voltam famintas. Não pode ser assim. Nós temos que mudar isso. E isso não depende só de mim, mas de todos nós, em orar, buscar a Deus, clamar, chamar a presença de Deus, saber que Ele está agindo aqui, e não buscar onde Ele já esteve, mas estar onde Ele está, porque Ele disse que se me buscarde, me encontrarei quando me buscarde de todo o vosso coração. Quando a pessoa perde a presença de Deus, faz igual Saul. Saul não tinha mais comunhão com Deus, não tinha mais as visões de Deus. Deus não o usava mais como profeta, porque Saul, ele foi um profeta, ele profetizava na roda dos profetas. Mas chegou um dia que ele se achou na posição de consultar a pitonisa, a feiticeira, chegar ali e pedir para ela invocar os mortos, quando que a Bíblia, ela condena isso. Ele estava tão desesperado que ele foi onde essa mulher, e a mulher tomou um susto quando o Espírito falou que ele era Saul, porque ele disse que foi Samuel, mas Samuel não voltou não, foi o Espírito. Então nós devemos, irmãos, cuidar, porque quantas pessoas que eram da igreja perderam a fé e foram buscar Satanás, buscar demônios, ir para os centros espíritas. Que Deus nos guarde disso, que Deus nos dê a visão, que não percamos o rumo, não percamos a caminhada. Que Deus nos abençoe. Então vamos tirar o véu. Aquelas pessoas não entenderam que era Jesus, que era o Messias. Eles esperavam o Messias, estavam buscando o Messias quando ele já estava ali. Tem gente que está buscando a Deus em outros lugares, quando que Deus está aqui, quando que Deus está na sua vida, quando Deus está onde você está. Não se deixe enganar. Fique sobre os seus pés. Dessa vez eu gostaria que a pastora me orasse. Ora, você não orou mais cedo, ora agora, em nome de Jesus. Ore por nós, pela igreja. O Espírito Santo de Deus, Jeová, nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, nesta hora, neste dia de hoje. Espírito Santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, por este dia especial que o Senhor nos concedeu, por esta palavra que nós acabamos de ouvi-la, Senhor, e eu creio que veio da parte do Senhor para os nossos corações, e nós as recebemos na nossa vida, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, se há alguma coisa, Pai, que impede de nós recebermos de Ti a nossa bênção, a nossa vitória, Senhor, se há alguma coisa ainda impedindo, ó Pai amado, a Tua igreja ser abençoada, pelo poder do nome de Jesus, nós viemos, ó Pai, quebrar todo o mal. Nós, ó Pai amado, anulamos tudo aquilo que foi lançado contra a igreja, que foi lançado contra o Teu povo, Senhor, tudo aquilo que foi arquitetado no inferno, preparado contra a igreja, contra o Teu povo, contra aqueles que congregam nesta obra, contra esse lugar, Senhor, que esta obra foi edificada na 17, na cidade ocidental, seja animado hoje pelo poder do nome de Jesus, e nós declaramos a bênção, nós declaramos a vitória, pelo poder do nome de Jesus, nós declaramos, ó Pai, saúde, nós declaramos cura, nós declaramos milagres aqui neste lugar.
Oh, Eremalai, que manasebe eramanaia. Aquele agora que está orando comigo, Senhor, venha receber o milagre do Senhor. Recebe aí na tua vida o milagre. Recebe a bênção do Senhor. Recebe a cura agora, porque eu declaro cura chegando. Eu declaro milagre sendo alcançado na tua vida agora. Arabacanturi manamanacantori manamanaia. Recebe aí. Rica lavassuribianda ramanaia. Entra nas UTIs, Senhor. Ah, Senhor, cura do câncer. Cura, Pai, de todas as enfermidades, de todas as doenças, Senhor. Na coluna agora. Eu declaro cura na coluna. Eu declaro, Pai amado, cura no coração. Eu declaro cura na garganta. Eu declaro a cura desse câncer agora. Aquilo que era morte, Senhor, passa a se tornar vida, porque o Senhor é o Senhor da vida. Conserta esse casamento, Senhor. Que haja diálogo, Senhor, da parte do homem e da mulher. Que haja entendimento, Senhor, e que teu Espírito venha agir. Que o Senhor venha operar milagre. Que o Senhor venha prosperar a vida, venha abençoar a vida, pelo poder do nome de Jesus, porque nós cremos no Senhor. Abre o teu céu, e nós estamos aqui, Senhor, sabendo que a nuvem da glória do Senhor, ela está nesta casa, e nós acreditamos no milagre, e acreditamos na tua mão forte sobre as nossas vidas, e sobre a vida do teu povo, e nesse lugar, salva a vida, liberta a vida, transforma o coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, aleluia. Que Deus abençoe. As palmas lindas louvam ao Senhor nessa noite, neste lugar. Que Deus venha abençoar você aí. Recebe o milagre em nome de Jesus. Diga para sua prima que ela recebe o milagre em nome de Jesus. Rimandabacanta, porque Ele é Deus de milagre. Ele é Deus que opera milagre. Ele é Deus que opera coluna. Ele é Deus que opera coração. Ele é Deus que opera, aleluia. Ele é Deus que cura do câncer. O homem, o médico pode desenganar, mas o Senhor não desengana o homem. Aleluia, graças a Deus. Amém. Glória a Deus, pode sentar na presença do Senhor. Quero aqui despedir dos nossos irmãos que estão nos assistindo pelo Facebook. Um forte abraço. Domingo que vem tem mais.